no salão. Tá. A gente escreveu como experiência aqui para o Corpo Cidade uma experiência de um coletivo do qual eu participo, que se chama Coletivo Comestível. Né? A Liara está aqui. Esse coletivo é formado por 4 artistas visuais. Pode falar. Boa tarde. Então, quando o Marcelo começou a falar, nós fazemos parte do coletivo Comestível. A gente se inscreveu aqui no Corpo Cidade através do Marcelo, porque no momento era o único integrante que estava vinculado academicamente. Mas a gente queria falar aqui em nome do coletivo, né? O coletivo Comestível é formado por 4 artistas de diferentes origens. Então, eu sou do interior de São Paulo, Marcelo é de São Paulo capital, a Bruna Rafaela, que é de Recife, e a Patrícia Francisco, que é do Rio Grande do Sul. Todos atualmente morando em São Paulo. A gente se uniu numa vontade de juntar forças, né, de somar conhecimentos e de somar uma força de produção artística. No primeiro momento, nem era para propor um trabalho coletivo, né? Era mais para a gente se ajudar a fazer os trabalhos individuais. Mas, inevitavelmente, artistas conversando juntos toda semana, a gente começou a formular uma ideia de um projeto que fosse coletivo do grupo, e isso tomou força na vontade de ocupar o espaço urbano, porque também é muito difícil você ter um trabalho de ocupação do espaço urbano e trabalhar sozinho, né? Trabalhando no coletivo, a gente conseguiu dar uma vazão para isso, a gente conseguiu se juntando, perceber quais eram as nossas vontades, quais eram os nossos desejos de prática poética. E então a gente conseguiu identificar essa vontade de levar uma prática poética para o espaço urbano, né? Então, os 4 atuando juntos. Então, foi a partir dessa vontade de colocar essa prática na rua que surgiu o nosso primeiro projeto de ação de intervenção urbana, que é o Receitas, e o Marcelo vai falar mais para vocês. Então, assim, só para retomar, esse percurso, até a gente, esse desejo de fazer uma ação urbana foi acontecendo quase que espontaneamente nas conversas que a gente ia tendo, né? E aí a gente começou a pensar várias estratégias e chegou nessa, que é essa ação que a gente chama de Receitas, que é uma estratégia que mexe com coisas muito simples, que é a captação de receitas, sejam elas quais forem. Quer dizer, você pode dar uma receita, sei lá, solucionar dor nas costas ou bolo de cenoura, tá valendo. E aí, mas na verdade a ideia é criar uma situação como uma espécie de vácuo na superinformação, né? Quer dizer, uma situação de diálogo, um campo de diálogo, né? Quer dizer, a gente está atuando por enquanto em São Paulo, que é uma cidade totalmente bombardeada o tempo todo de informação, e esse espaço da escuta, esse vazio que possibilita a escuta, é algo que a gente sente a necessidade que seja criado, né? Então, a ideia do Receitas é esse dispositivo de escuta, né? Então, só que daí, para essa... É um trabalho colaborativo que vai acontecendo, e a chamada, a participação é uma chamada através também da espontaneidade, né? Quer dizer, a gente deixa lá alguns elementos muito... É uma mesa com uma plaquinha e tal, e essas coisas vão trazendo as pessoas de maneira espontânea, né? Então, acho que a gente pode mostrar um pouquinho a segunda experiência do Receitas, a primeira experiência do Receitas, e aí dá para ter uma noção de como é esse tempo, né? Porque daí é uma coisa de lidar com o tempo da cidade, a gente se propondo a chegar com outro tempo, né? Porque o tempo da escuta, ele é
é alguma coisa que você... É quase como um trabalho contrário, né? Um trabalho de não trabalhar, né? Para permitir que as coisas emerjam, né? Se você está lá atuando muito, você não rola. Então, vai ter A gente fez 2 vezes essa ação, então está sentindo como a ação vai se desdobrando, né? Então a gente podia mostrar as fotos da segunda fase. E aí, por exemplo, a gente tinha no primeiro momento uma ideia de fazer uma espécie de levantamento de narrativas que fosse quase que a significação da existência da ação. Depois a gente foi percebendo que o espaço criado é mais interessante do que esse levantamento. Quer dizer, não se trata de fazer um documentário, mas mais de criar essa situação, né? Então, isso foi se transformando. E tem esse tipo de vínculo. É legal, acho que às vezes fazer essas pontes, porque afinal de contas, sei lá, a gente vem de uma formação e é legal esses trânsitos, né? Quer dizer, a gente não sabe direito se esse trabalho é um trabalho de ação, se é um trabalho mas tem uma especificidade, né? E a outra coisa que eu acho que é muito presente é esse desejo de você retirar os lugares de fala oficial, né? Então, retirar, não, aqui se pode falar, aqui. Então, você pode ser qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Um lugar é um lugar qualquer e a pessoa é uma pessoa qualquer. Esse tipo de diálogo interessa pra gente, né? Isso que, de alguma maneira, a gente está entendendo, né, qual que é a nossa situação na ação, né? Por que criar essa ação também? Então, nesse sentido, estar aqui é ótimo. E você vai vendo, você fala, nossa, tem aquela ponte, tem aquela... Porque a gente não tem uma metodologia a priori. A gente está experimentando. Aqui, porque a gente estava ouvindo, e acho que quando a gente fala de cidade, tem alguns temas que se repetem, né? Algumas questões de percurso, do flaner, do observador, né? De circulação. E com receitas, na verdade, o que a gente está propondo é uma interrupção desse fluxo, né? Vendo esse fluxo da cidade como uma coisa que se tornou praticamente insana, né? Então, o que a gente propõe é um instante de pausa, né? Então, a gente cria esse dispositivo de escuta mesmo para dar voz às pessoas. E o interessante é o quão rápido as pessoas se apropriam daquele espaço para poder falar. E aí elas falam do que elas bem entendem, né? Assim, a gente começa, né, com a desculpa, né? A forma de aproximação é esse convite aparentemente banal, né, de pedir para a pessoa dar uma receita. Né? Num segundo momento, quando a gente questiona, então por que você me deu essa receita? Né? E muito rapidamente as pessoas, às vezes, se abrem e se colocam. Né? Então, o que era uma experiência completamente frugal e, né, superficial, se torna uma experiência super intensa, numa questão de poucos instantes. Né? Então, a gente está exatamente nesse processo de experimentar e de ver como é possível isso, né? Que poética existe nisso, em propor, na verdade, também essa pausa, essa interrupção. Né? E a gente sempre se coloca no meio do fluxo. Né? Quer dizer, a primeira foi na praça, foi um pouquinho mais tranquila, depois a gente já foi para a feira, a proposta é fazer em lugares na saída do metrô, para realmente propor uma pausa, né? Uma breve pausa e tentar estimular uma troca ali. Funciona. Tá bom. Vai passando. Eu acho que a gente está propondo isso mais como um diálogo, né? E aí a gente trouxe uma outra integrante do grupo em forma de vídeo
E aí que ela não pôde participar da fala e ela veio assim. Então agora vamos lá. Eu tenho um tipo de receita. Uma receita de comida, uma receita para molhado, uma receita de comentar bem o ano, uma receita que a avó passou, a tia, enfim. E a gente resolveu coletar essas receitas.